Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje estaremos abordando o assunto Educação de Jovens e Adultos, contribuições de Paulo Freire. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a experiência de Paulo Freire na alfabetização de adultos, destacando as mudanças ocorridas na educação de jovens e adultos, EJA, ao longo da história, de modo a conhecer o sujeito adulto que procura ou dá continuidade aos seus estudos nessa fase. A pesquisa tomará por fundamento autores como Freire, Gadotti e Pelandré, que trazem discussões fundamentais para o desenvolvimento do trabalho. A trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil está relacionada com a própria história da educação e sua consolidação como modalidade de ensino é marcada por uma série de acontecimentos e ações. Neste cenário, o educador Paulo Freire surge como uma referência na educação de jovens e adultos, através de sua proposta de alfabetização inovadora para o contexto da década de 1960. Com esse estudo, pretende-se, na medida em que desenvolvemos o nosso objetivo, conhecer sobre a pessoa de Paulo Freire, o seu método e suas ações na EJA. Aspectos históricos da educação de jovens e adultos no Brasil. Por meio desta investigação, percebemos que a história da educação de jovens e adultos no Brasil acompanha o próprio desenvolvimento da educação, que por sua vez está relacionado aos modelos econômicos e políticos vigentes em cada período. Desta forma, diante do movimento dessas relações, é preciso refletir sobre os diferentes acontecimentos da história da educação para entendermos o desencadeamento do processo de educação para jovens e adultos. Adentrando na história da educação do Brasil, verificamos que no período colonial, as escolas existentes privilegiavam as classes mais abastadas. As classes de baixo poder aquisitivo não tinham acesso ao ensino escolar. Neste período, a educação ficou a cargo dos jesuítas, que se dedicavam a duas tarefas fundamentais: a pregação da fé católica e o trabalho educativo. Neste contexto, fazia parte do processo educacional o ensino da escrita e da leitura das crianças. Vale lembrar que os adultos indígenas também foram submetidos a essa ação cultural e educacional. Por mais de 2 séculos, a educação se desenvolveu nessa conjuntura. Mais tarde, quando expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal em 1759, a educação entra em conflito, pois ao acabar com os colégios jesuítas, um enorme vazio se abriu na educação portuguesa e de suas colônias. Ou seja, a expulsão dos jesuítas significou o fim único do sistema de ensino que existia nessa época. A mudança educacional de Pombal tirou a educação até então responsável aos jesuítas e passou o compromisso para o Estado. Assim, no lugar das escolas jesuíticas, uma série de aulas régias de latim, grego, filosofia e retórica foram instaladas no Brasil colônia. Essas aulas eram autônomas, sem sequência e designadas especialmente aos filhos dos colonizadores portugueses, excluindo a população negra e indígena. As primeiras iniciativas das reformas educacionais com relação ao público adulto ocorrem no Brasil Império, indicando a necessidade da oferta de ensino para adultos analfabetos. Em 1879, Leôncio de Carvalho desenvolvia a função de ministro dos negócios do Império, e foi através do decreto 7.247 que ele estabeleceu uma reforma da educação com modificações nos ensinos primário, secundário e superior. O decreto
possuía 29 itens, dentre eles o oferecimento de cursos para adultos analfabetos. A partir da primeira Constituição Brasileira, 1824, procurou-se oferecer um sentido maior para a educação, garantindo no artigo 179 a instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Entretanto, a lei não se fez presente na prática, fato que ocorreu, segundo Scortegana e Oliveira, por dois motivos. Primeiro, porque a elite é quem possuía cidadania, ou seja, uma pequena parte da população, e segundo, porque a responsabilidade que coube às províncias na proposta da educação básica não foi colocada em ação. Assim, o governo imperial continuou responsável pela educação das elites, limitando o ensino formal às classes mais abastadas. Então, nós podemos perceber, nessa introdução, que a educação ela sempre foi relegada às pessoas com menos acesso financeiro, ou quase nada, os indígenas, os escravos, e qual que era a maior população aqui do Brasil, Justamente essas pessoas aí, Então a gente percebe que a partir de 1824 é que tem esse direito garantido por lei, mas mesmo assim, até hoje a gente ainda vê muitas pessoas fora da escola, fora desse acesso que é garantido por lei. 10 anos depois, em 1834, entrou em vigor o ato adicional, o qual foi inserido na mesma Constituição. De acordo com a emenda, tornou-se competência das províncias legislar e promover a instrução pública, não compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos e as academias atualmente existentes. Na passagem do Império para a República, novamente a educação foi colocada em debate, pelo fato de ser considerado um meio importante no desenvolvimento da sociedade brasileira. Acreditava-se na possibilidade da educação colaborar para o progresso e buscava-se o aumento dos eleitores para responder aos interesses das elites. A educação ganhava novos impulsos sob a crença de que seria necessário educar o povo para que o país se desenvolvesse, assim como para participar politicamente através do voto que se daria por meio da incorporação da enorme massa de analfabetos. Percebemos no início do século XX, com o desenvolvimento industrial, que a valorização da educação de adultos passou por um processo ainda inibido, pois esse reconhecimento surge a princípio como um sentido de preocupação com o desenvolvimento da sociedade do que com a própria educação do cidadão. Com a falta de políticas sólidas voltadas para a educação de adultos, em 1940, começa-se a identificar dados significativos de analfabetismo no país. De acordo com Scortegana e Conceição, o país nessa época estava vivendo a agitação política da redemocratização. Desta forma, a criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura vem colaborar com clareza nos debates e ações sobre o analfabetismo e a educação dos adultos, principalmente nos países em desenvolvimento. A orientação da Unesco perante esses países era de acabar com o analfabetismo através de programas de alfabetização. Diante dessa manifestação, em 1947, o governo apresenta a primeira campanha nacional de educação de adultos. A campanha de educação de adultos pretendia-se, numa primeira etapa, uma ação extensiva que previa a alfabetização do curso primário em 2 períodos de 7 meses. Depois, seguiria uma etapa de ação em profundidade, voltada à capacitação profissional
e ao desenvolvimento comunitário. Vale ressaltar que o analfabetismo da década acima era visto como causa do subdesenvolvimento no país, e o analfabeto era considerado como um sujeito incapaz, excluído do direito de votar. Além disso, o trabalho de alfabetização com esses adultos era oferecido de forma infantilizada. Na década de 1950, a campanha de educação de adultos passou por algumas críticas e acabou sendo extinta. Além de não ser oferecido, nas décadas anteriores, a educação sempre foi negada às pessoas que não tinham condições financeiras. Além de ser negada a elas passaram a ser motivo de escândalo, Elas eram motivo de vergonha, Então, a gente percebe que essas pessoas eram culpadas por serem analfabetas, é como se elas fossem culpadas, Como se o Brasil fosse subdesenvolvido porque as pessoas não tinham estudo, Então, houve uma preocupação grande também com relação ao voto, porque só podia votar as pessoas que sabiam ler, Então, houve uma preocupação nessa época de oferecer um mínimo para essas pessoas. No final da década de 50 e início de 60, as políticas públicas voltadas para a educação de adultos sofreram mudanças, abrindo espaço a um novo olhar acerca dos problemas frente à alfabetização. A essa nova visão sobre o analfabetismo, foi considerada a pessoa não alfabetizada uma formadora de conhecimento e correlacionada às mesmas ideias. Veio também a afirmação de uma nova pedagogia de alfabetização de adultos, tendo como referência o educador Paulo Freire. Segundo Freire, as pessoas analfabetas não deveriam ser vistas como imaturas e ignorantes. O educador chamava a atenção de que o desenvolvimento educativo deveria acontecer conforme as necessidades desses alunos. É nesse sentido a afirmação de Sotergana e Oliveira. Freire, trazendo esse novo espírito da época, acabou por se tornar um marco teórico na educação de adultos, desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho, que unia pela primeira vez a especificidade dessa educação em relação a quem educar. Para que e como educar, a partir do princípio de que a educação era um ato político, podendo servir tanto para a submissão como para a libertação do povo. Além disso, na década de 60, houve uma grande mobilização social em torno da educação de adultos. O período foi marcado pelos movimentos de educação popular. Essas iniciativas contaram com o apoio da igreja, estudantes e intelectuais. Entre alguns movimentos destacamos o Movimento de Cultura Popular, o Movimento de Educação de Base e o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Esses programas tiveram características próprias que serão expostas a seguir. Paulo Freire é um marco, para a educação no Brasil. Ele sentia a necessidade, de ter sentido para essas pessoas, o aprender a ler e escrever. Não poderia ser ensinado da mesma forma que se ensina às crianças, Essa aprendizagem, ela teria que fazer sentido para o aluno. Educação de jovens e adultos e os programas que permeiam a luta contra o analfabetismo no Brasil. Dando início ao programa de 1960, o movimento de cultura popular era vinculado à Prefeitura de Recife. Contava com a ajuda de Paulo Freire, que coordenava o projeto de educação de adultos do MCP. O mesmo tinha como objetivo a alfabetização com novos métodos de aprendizagem. As atividades, segundo a autora Cristiane Costa Brasil, se limitaram
a métodos de aprendizagem. As atividades, segundo a autora Cristiane Costa Brasil, se limitaram à cidade de Recife e ao Rio Grande do Norte, pois havia pouco recurso financeiro para contemplar outros estados. Em 1964, o movimento foi extinto pelo golpe militar. Os 6 militares cessaram com o movimento porque viam o mesmo como uma ameaça aos objetivos do governo. Por sua vez, o movimento de educação de base foi criado no ano de 1961 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Contou com a ajuda do governo federal no repasse de recursos para a alfabetização de adultos, e de sua atuação se dava principalmente pelo estado de Minas Gerais e no interior das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Regiões estas com alto nível de subdesenvolvimento. O programa teve fim em alguns estados no ano de 1996, em razão da imposição feita pelo governo militar. Posteriormente, o Centro de Cultura Popular surgiu em 1961, com o objetivo de atingir as classes de pouco recurso financeiro com a cultura letrada. O centro foi criado pela União Nacional dos Estudantes, mas em 1964, com o governo militar, acabou com o movimento quando incendiou as instalações da UNE, que ficou destruída. Do mesmo modo, a campanha de educação popular teve início em 1961 na Paraíba e utilizaram-se do método de Paulo Freire na conscientização do sujeito perante sua realidade. Mas a campanha teve fim com o golpe militar, pois consideraram o método revolucionário. Diante desse cenário, identificamos o fim dessas mobilizações e movimentos por motivos políticos. Afinal, os programas por meio da presença da pedagogia de Paulo Freire reconheciam o analfabetismo não como uma causa da situação de pobreza, mas como consequência de uma sociedade estruturada em desigualdades. Logo, para a concepção crítica, o analfabetismo nem é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma das expressões concretas de uma realidade social injusta. Nós podemos perceber, que os analfabetos, eles eram praticamente assim, miseráveis, Eles viviam de forma subhumanas, Tinham os piores salários, os piores empregos, Não tinha perspectiva nenhuma de mudança, Ali eles aprendiam com a família e não conseguiam sair daquele meio ali, de subsistência. Então, Paulo Freire veio mostrar para essas pessoas, através da aprendizagem, a ler o mundo, ter uma leitura de mundo, ter uma leitura crítica, da realidade em que essas pessoas viviam. Então ele foi considerado um revolucionário, porque ele levava as pessoas a se indignar com aquela situação. Então, para os militares, isso era contra o que eles pensavam na época. Perante esse contexto, percebemos a extinção dos movimentos durante o governo militar, pelo fato de estarem comprometimentos com a conscientização das classes populares na busca de transformações e melhores condições de vida. Ou seja, o governo passou a ditar as regras de forma autoritária para o país e assim centralizou seu poder, não aceitando ideias contrárias ao seu sistema político. Diante da situação que a educação no país estava sendo encarada, Freire mudou o significado das décadas anteriores ao trabalhar o conceito de que o adulto não era a causa do subdesenvolvimento do país. Enquanto isso, com a influência dos movimentos de alfabetização popular
e o reconhecimento por seu trabalho com a educação de adultos, o governo pôs fim na campanha de educação de adultos e encarregou Freire na elaboração e desenvolvimento de um programa nacional de alfabetização junto ao Ministério da Educação. No entanto, antes mesmo de colocar em prática a proposta, o golpe militar encerrou o programa. O governo passou a ver as propostas de Freire como ameaçadoras. Os programas que objetivaram uma transformação social foram suspensos com a confiscação de materiais, detenção e exílio de seus organizadores. Por essa razão, causou-se o exílio de Freire e, segundo ele, o golpe de Estado em 1964 não só deteve todo o esforço que fizemos no campo da educação de adultos e da cultura popular, mas também levou-me à prisão por cerca de 70 dias, com muitos outros comprometidos no mesmo esforço. Fui submetido durante 4 dias a interrogatórios. Livrei-me refugiando-me na Embaixada da Bolívia em setembro de 1964. Na maior parte dos interrogatórios a que fui submetido, o que queria provar, além da minha ignorância absoluta, era o perigo que eu representava. Por Freire, alertar as pessoas, a levarem as pessoas a ter essa leitura de mundo, a não se acomodar naquela situação, a não se sentirem culpadas também por serem analfabetas, porque o próprio sistema culpava o subdesenvolvimento do país a essas pessoas que não tiveram oportunidades de aprendizagem. Então, elas eram culpadas pelo subdesenvolvimento, conforme nós falamos anteriormente. Então, ele era considerado uma ameaça pelos militares, porque ele fazia as pessoas a pensarem, a sair dessa zona de miséria, a querer lutar pelos seus direitos. Então, por isso, foi preso, e depois conseguiu o exílio, na Bolívia, e aí ele continuou o seu trabalho nesses países também, conforme nós vamos ver a seguir. A configuração proposta para a educação de jovens e adultos nesse período foi de retomar a prioridade do Estado em programas assistencialistas e conservadores no trabalho de alfabetização de adultos. Dentro desse contexto, o governo militar criou em 1967 o Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL. O MOBRAL foi um projeto do governo militar que teve como objetivo erradicar o analfabetismo. No entanto, sua ação foi a alfabetização funcional dos jovens e adultos, ou seja, ensiná-los a ler, escrever, fazer cálculos, deixando de lado a formação crítica do aluno. O trabalho pedagógico no MOBRAL não tinha um caráter crítico e problematizador. Sua orientação, supervisão e produção de materiais era todo centralizado. Assim, esse programa criou analfabetos funcionais, ou seja, pessoas que muitas vezes aprenderam somente a assinar o nome e que não apresentam condições de participar de atividades de leitura e escrita no contexto social em que vivem. Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5.962 de 1971, o ensino supletivo organizou-se em termos de cursos e exames. A lei dedicou um capítulo a este ensino com 5 artigos, o qual formalmente passou a ser reconhecido como um direito. De início, o ensino supletivo foi anunciado como algo temporário para aqueles que tinham a necessidade de provar a escolaridade no trabalho, mas logo depois tornou-se um meio de ensino necessário por razão da crescente procura. Com a nova República em 1985, o MOBRAL foi extinto e em seu lugar foi criada a Fundação Educar, atuando em conjunto com os municípios. A mesma
deixou de lado a realização dos programas, mas passou a apoiar de forma técnica e financeira os já existentes. A Fundação Educar visava a ação de programas de alfabetização e de educação básica para o adulto. Seu atendimento dava preferência aos lugares com maior número de jovens e adultos analfabetos. Os princípios metodológicos das ações implementadas pela Fundação Educar deveriam ser balizados na consideração do educando como sujeito do processo educativo, participando ativamente das situações de aprendizagem, na realidade pessoal e social do educando. Com a aprovação da Constituição de 1988, o dever do Estado para com a EJA torna-se maior. A Constituição trata do assunto garantido em seu artigo 208, inciso 1, o acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Em 1990, a Fundação Educar foi extinta e o governo federal, então, afastou-se desse campo de atuação, encarregando os municípios na continuidade a esse atendimento. Observamos nesse momento a orientação da municipalização no atendimento escolar aos jovens e adultos no ensino fundamental. Ainda em 1996, foi promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDP 9394/96, a qual definiu a educação de jovens e adultos como modalidade de ensino, determinando também o atendimento a esse público segundo seus interesses e necessidades e possibilitando uma formação diferente do trabalho com as crianças. O conteúdo da nova lei em relação à anterior muda pouco, tendo em vista a exigência que mantenham os cursos e exames supletivos. O resultado mais relevante é a diminuição da idade antes definida em 18 e 21 anos para 15 e 18 anos. A educação de jovens e adultos, portanto, está alicerçada no título 5 dos níveis e modalidades de educação de ensino, no capítulo 2 da Educação Básica, na seção 5, e composta pelos artigos 37 e 38, a saber, o artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. O artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos, exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Tendo em vista as discussões e determinações legais em torno da educação de jovens e adultos, em 10 de maio de 2000, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Essas diretrizes passaram a reconhecer o valor da EJA como um direito, superando o conceito de ensino supletivo e substituindo a ideia de compensação e caridade pelas funções reparadora, equalizadora e qualificadora. Então, é com essas mudanças, com a lei garantindo, que essas pessoas tinham o direito à educação, foram várias mudanças, a favor, dessas pessoas. Eles passaram a ter mais acesso, ao ensino. Para as pessoas entrarem na EJA, elas tinham que houve uma mudança nessa idade. Antes era só a partir de 18 anos. Agora, para o ensino fundamental 1 e 2, as pessoas a partir de 15 anos já podem frequentar a EJA. E para o ensino médio, a partir de 18 anos. Agradeço pela participação e aguardo vocês para o nosso próximo módulo. Muito obrigada.